boa noite, professora Kathleen. Vamos dar início então à nossa primeira aula de biologia molecular à distância, né? Bom, vamos lá. Então o tema da aula de hoje é eletroforese, tá? A gente vai aprender algumas aplicações da eletroforese, mas principalmente a técnica de eletroforese, como ela é realizada, tá? Então vamos lá. Qual que é a função da eletroforese, né? Para que serve a técnica de eletroforese? Então, ela é uma técnica que permite a gente fazer separação de moléculas. A gente, nesse primeiro momento, vai ver eletroforese de DNA, mas na próxima aula a gente vai ver eletroforese de proteína e quais são as diferenças na técnica entre essas duas moléculas quando se quer isolá-las, tá? Então, a gente vai isolar o DNA de uma amostra para avaliar a integridade de uma amostra de DNA ou para quantificar o DNA que foi extraído de uma amostra. Então, por exemplo, isso daqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui, é uma imagem de eletroforese, né? Então, agora, olhando isso daqui, vocês devem falar, ah, tá, né, retomei a minha memória, agora eu sei a respeito do que você está se referindo, né? Então, eletroforese é isso daqui, tá? Essas imagens aqui são de eletroforese. Nesse caso aqui, desse estudo, foi usado eletroforese para avaliar a metodologia de extração de DNA. Como a gente conversou na aula passada, existem diversas técnicas de extração de DNA e algumas dessas técnicas elas acabam por danificar o DNA. E aí, dependendo do que você quer avaliar no DNA, ele estar muito fragmentado pode ser prejudicial para o seu ensaio. Então, muitos estudos, antes de partirem para a análise que se quer fazer do DNA, avalia o quão benéfico para essa análise foi a extração que foi realizada. Qualquer técnica que a gente vá realizar com manipulação de DNA, avaliação de DNA, necessitaremos fazer a extração do DNA. A técnica de extração de DNA, vocês já viram na aula passada como que funciona, pelo menos algumas delas, né? Vocês viram assim, o básico da extração de DNA, né? Então, a gente mistura com detergente, a gente sedimenta isso misturando com álcool, sedimenta o DNA misturando com álcool. Então, todo esse processamento, muitas vezes, acaba por degradar o DNA. E aí, usando a eletroforese, a gente consegue ver qual foi a técnica que menos degradou o DNA na eletroforese. Então, aqui nesse quadro, a gente consegue ver, por exemplo, amostras que estão mais íntegras vão apresentar um menor rastro de DNA. Por exemplo, peguem aqui a amostra 1, primeiro quadrante aqui, a amostra 1. Na amostra 1, a gente consegue visualizar esse rastro de DNA, ou esse rastro branco, que fica na eletroforese. Esse rastro branco significa que as moléculas de DNA elas foram arrastadas ao longo do gel de eletroforese devido às diferenças de tamanho que existem nessas moléculas de DNA. Tá? Se o DNA está íntegro, ele fica fragmentos maiores, mais intactos. Mas se o DNA ele é fragmentado, esses fragmentos menores que difícil isso. Esses fragmentos menores, eles vão se soltando e vão formando esse arrasto que aparece aqui nessa imagem, tá? Então, a gente vai aprender ainda, né, a visualizar isso, a entender como essa técnica funciona, mas a integridade do DNA, então, é algo que é possível de ser realizado utilizando a eletroforese. Entender essas bandas que aparecem aqui nesse ensaio, vocês vão entender depois que eu explicar a técnica. Aqui também, outro ensaio que eles estavam avaliando a integridade do DNA de acordo com o método de extração. Então, foram realizados aqui 6 métodos de extração diferentes e foi comparado em eletroforese como ficam esses fragmentos de DNA. Então, o que é um protocolo de extração eficiente, ele forma uma banda apenas ou poucas bandas de DNA. Esse ensaio aqui, por exemplo,
esse tipo, essa metodologia de extração, essas duas aqui, não foram muito boas para o DNA, porque fragmentou muito o DNA. As demais até que foram boas, mas a melhor foi essa aqui, essa extração que eles chamaram de K nesse ensaio. Fingerprinting de DNA, o que é isso? Quando a gente quer fazer identificação de parentesco, identificação de criminosos numa cena de crime, a gente acaba utilizando o fingerprinting de DNA. A gente vai aprender o que é essa técnica, né? Como que a gente faz o fingerprinting, mas também utiliza a eletroforese para a gente poder comparar o grau de parentesco. Então, testes de paternidade utilizam esse tipo de tecnologia, a eletroforese. Fazer análise do grau de parentesco e entender como que o fingerprinting é realizado, a gente vai aprender mais para frente. Aqui também, identificação de espécies, né? Então, aqui foi realizado o quê? A extração do DNA de amostras de água de diferentes profundidades. É isso que está sendo mostrado aqui, 8, 13, 14,5, 16 e 20 metros de profundidade. Porque nessas regiões encontram-se diferentes tipos de micro-organismos e queriam se identificar que micro-organismos são esses, até onde sobrevivem células eucarióticas e até onde sobrevivem células procarióticas ou procariontes, né? Então, em 8, 13 e 14,5 metros de profundidade, foi possível identificar células tanto eucariontes quanto procariontes. Após os 14,5 metros de profundidade, foi identificado apenas células procariontes. Como que esses cientistas chegaram nessa conclusão, né? Então, eles utilizaram aqui nessa última coluna, que está aparecendo a coluna R, marcadores específicos comprados, né? Então são amostras padrões que são compradas de uma empresa e você coloca para correr junto com o seu gel de eletroforese. E daí esses padrões marcam especificamente pontos do teu gel que condizem com aquilo que você quer visualizar. Então, por exemplo, para esse ensaio aqui, comprou-se lá da empresa uma amostra padrão de RNA ribossômico. Por quê? Porque nesse ensaio seria através do RNA ribossômico de células eucariontes e procariontes que seria possível identificar até onde eucariontes sobrevivem e até onde procariontes sobrevivem, tá? Por quê? Porque o peso molecular do RNA ribossômico de células eucariontes e procariontes é diferente, tá? Daí, se vocês observarem aqui nesse gel de agarose, gel de eletroforese, perdão, essa amostra central aqui, ela contém bandas, que são esses riscos no gel de eletroforese, ela contém bandas mais escuras. Por quê? Principalmente aqui nessa região, né? Por que essas bandas estão mais escuras nessa região? Porque aqui ocorre a sobreposição de células eucariontes e procariontes. Coletando amostras de água mais superficiais, eles identificaram apenas células eucariontes e coletando amostras de água mais profunda, eles encontraram células procariontes. E nessa interseção encontraram que sobreviviam então células eucariontes e procariontes em harmonia, tá? Então assim, mais um exemplo de aplicação da técnica de eletroforese. Então, extração de micro-organismos da água e avaliação do tipo de micro-organismo que tem ali, identificados como? Através do RNA ribossômico. Joga-se um padrão em uma coluna, que você sabe o que é, joga-se esse padrão, e compara-se a extração de DNA, nesse caso, de água coletada de diferentes profundidades. E identifica-se o material genético que compõe a água. E aí consegue se identificar que tipo de micro-organismo está lá. Interessante, né? Então, assim, algumas das aplicações da técnica de eletroforese. Agora vamos de fato para o conceito. Então tá, você me mostrou para que serve, né? Agora, qual que é o conceito da eletroforese? Então, o DNA, como vocês sabem, ele é uma molécula que tem carga elétrica.
para quem não lembra disso, eu sugiro que volte lá na aula de características químicas do DNA e observe bem a cadeia do DNA. Mas o DNA ele tem carga elétrica negativa. E aí o que a gente faz? A gente aplica um campo magnético, um campo eletromagnético sobre moléculas de DNA posicionadas especificamente em poços, em um gel, e isso vai fazer com que o DNA, frente a um campo eletromagnético, ele vai ser atraído por esse campo eletromagnético. Existindo essa atração para um polo positivo, já que ele é negativo, então, tendo atração para esse polo positivo, as moléculas começam a migrar através do gel, sendo atraídas por esse campo elétrico. Faz sentido? Só que esse gel, ele é um gel que tem porosidade. A porosidade do gel, quem vai causar, quem vai inferir, quem vai fazer a porosidade do gel vai ser a gente na hora de preparar o gel, tá? Mas então, esse gel tem porosidade. Moléculas de DNA que são menores, elas vão migrar através desses poros. E elas vão migrar com maior ou menor velocidade? Imagina aí, visualiza. Um gel com buracos, com poros. Aí eu coloco o DNA lá em cima desse gel. Coloco o DNA lá em cima do gel. E aplico um campo eletromagnético. As partículas que são menores, elas vão migrar com mais ou menos velocidade? Espero que vocês tenham respondido com maior velocidade. Muito obrigada. Tá? Então, vai migrar com maior velocidade. Então, as moléculas que são mais leves de DNA, elas vão migrar através desses poros e vão parar nas partes mais baixas do nosso gel. Enquanto as moléculas de DNA maiores, mais íntegras, vão ficar lá em cima do gel de agarose. A partir desse conhecimento de que a gente está aplicando DNA, uma molécula, com tamanhos diferentes porque passou por um processo de fragmentação, de extração que fragmentou ela. Vocês já conseguem entender por que a gente usa a eletroforese para avaliar o protocolo de extração de DNA, certo? Porque o meu protocolo de extração de DNA fragmenta a molécula, eu preciso de um que fragmenta menos a molécula. Eu preciso de um que fragmenta menos a molécula. Então, avaliando o gel de eletroforese, você vai conseguir visualizar qual foi o teu protocolo de extração que extraiu menor, que danificou menos as moléculas de eletroforese. Faz sentido? Então, se o teu DNA está mais íntegro, ele vai ficar posicionado lá em cima do gel de agarose. Se o teu DNA está mais fragmentado, esses fragmentos eles vão migrar através desses poros e vão fazer aquele arrasto que a gente viu lá nas imagens anteriores. Viu só? Então, é isso, ó. Então, o conceito de eletroforese. Usa-se um campo elétrico, acompanha ali no slide, para separar proteínas ou DNA por tamanho. Consiste na migração do DNA ou dessas proteínas através de um gel que funciona como uma peneira. Isso que eu falei, ele tem poros. Sobre esse gel é aplicado um campo elétrico que induz o movimento das moléculas ao longo do gel. Se não fosse o campo elétrico, essas moléculas iriam migrar? Não, essas moléculas não iriam migrar, elas iam ficar lá paradinhas porque nada está influenciando elas. Talvez por peso elas até comecem a migrar, mas isso ia levar quanto tempo, né? Então a gente aplica o campo eletromagnético para acelerar a migração dessas moléculas. Devido à porosidade do gel, moléculas de maior tamanho demoram mais para migrar, enquanto que moléculas menores ou de formato reduzido migram em maior velocidade. Montagem da eletroforese. Então, o que a gente precisa de equipamento para fazer eletroforese? Então, a gente precisa do que são chamadas cubas de eletroforese. Existem alguns tipos de cubas de eletroforese, tá? A que nós temos aqui no nosso laboratório é essa daqui, é uma cuba de eletroforese horizontal, em que o gel fica posicionado no sentido horizontal. A gente tem o sentido vertical, que o gel fica deitadinho, né? Mas aquela ali é a que a gente tem no sentido horizontal, tá? Então, é mais ou menos essa carinha dela. Depois, lá na prática, a gente vai conseguir manusear esse equipamento, visualizar, ver como é que ele funciona. Bem,
Aquele é o equipamento. Então, a gente tem o equipamento. O que mais que a gente vai precisar? Do gel, né? Então, o que é esse gel que eu tô falando para vocês? Gel de eletroforese. É, de fato, uma gelatina, tá? Então, ela pode ser composta de poliacrilamida ou de agarose. Nós vamos fazer na aula prática um gel de agarose. Mas por que existem esses dois diferentes géis para a gente fazer eletroforese? Por quê? Eles têm características físicas diferentes, o que vai permitir a gente separar moléculas de DNA com tamanhos diferentes. Então, olha só. Gel de poliacrilamida. Quais são as características desse gel? Ele faz separação de fragmentos pequenos de até 1 kb. kb é o quê? 1 quilobase. O que é quilobase? Quilobase significa 1000 pares de base, está escrito aqui embaixo. 1000 pares de bases. Então, é o tamanho do meu fragmento de DNA. O que é pares de base? Vocês já ouviram falar disso? Par de base é o quê? O nosso DNA não é dupla fita? Então, um par de base significa um nucleotídeo que está em um lado da dupla fita de DNA, pareando com outro nucleotídeo que está do outro lado da fita de DNA. Então, isso é um par de base, que está representado aqui na figura do slide para vocês, tá? Então, a poliacrilamida ela vai separar pequenos fragmentos de DNA de até 1000 pares de base. A poliacrilamida ela tem umas características negativas, como, por exemplo, ela é neurotóxica. Então, se a gente for manipular a poliacrilamida, vai ter que utilizar luva, material, equipamento de proteção individual, para evitar entrar em contato com essa substância, tá? E tem um tempo maior para preparar esse gel. Agarose. A agarose, ela separa fragmentos de tamanho maior de DNA, de 0,2 a 50 mil pares de bases, tá? E assim, dependendo, por que 0,2 a 50? Né? 0,2 é menor do que 1. Por quê? Porque a gente pode alterar a concentração de agarose no gel que a gente está montando. E alterando a concentração de agarose, a gente consegue alterar o tamanho do poro que está sendo formado nesse gel. Quanto maior a concentração de agarose, menor o poro. E aí a gente consegue separar moléculas de tamanhos reduzidos, tá bom? O que é bom da agarose é que ela é de rápida polimerização, ela é de rápido preparo, tá? Como uma gelatina, de fato. E ela pode ser reutilizada. Então, pode-se passar por um processo de reciclagem da agarose para ser reutilizada. Então, isso é bastante interessante. Tá? Mas, de fato, dependendo da técnica que você for aplicar, lá no estudo científico que você for desenvolver, você vai ter que buscar referências bibliográficas e lá vai estar dizendo para você, ó, você quer separar material genético da célula de câncer de pulmão, você vai ter que usar gel de poliacrilamida. E aí você vai ter que trabalhar com isso daí, tudo bem? Então, depende aí do que a gente for fazer. Muito bem. Como que se prepara esse gel? Da mesma forma que se prepara uma gelatina. Então, a gente pega uma determinada quantidade de agarose, aqui tem uma imagem representando para vocês. Então, a gente pega uma determinada quantidade de agarose e adiciona em tampão, né? Então, lembram lá da solução tampão? A solução tampão é uma mistura de moléculas, né, em água destilada com um pH equilibrado, né, com um pH específico, no qual a gente adiciona, então, a agarose nesse caso. E aí, a gente gelifica a agarose para ela se transformar no gel de agarose que vai ser utilizado na eletroforese. Tudo bem? Como que a gente faz isso? Então, a gente vai pegar um frasquinho, pesar a quantidade de agarose que a gente precisa, vai misturar junto com esse sal, né, esse pó de agarose, a gente vai misturar o tampão e aí a gente vai colocar no micro-ondas. No micro-ondas isso vai aquecer e vai solubilizar a agarose. Aí a gente vai colocar na nossa cuba de eletroforese. Então existe uma estrutura específica onde a gente vai colocar o gel líquido, no estado líquido, e aí ele vai gelificar dentro desse espaço, ficando no formato adequado que a gente quer. Antes da gente colocar... estava no slide anterior, mas tudo bem. Antes do gel gelificar, a gente vai colocar também sobre esse gel
uma estrutura que é chamada de pente. Então, peguem um pente, peraí. Isso é um pente, né? Então, o pente, ele tem esses dentinhos aqui, certo? Então, imagina que você colocou uma gelatina para gelificar, e aí você vai colocar esse pente sobre a gelatina. E vai deixar lá. Daí, só quando ela gelificar que você vai tirar. Quando você tira esse pente da gelatina, o que vai ficar lá dentro? Buraquinhos, não é? Esses são os poços. Poços dentro dos quais a gente vai adicionar a nossa amostra de DNA. Tá? Então, por isso que a gente precisa dessa estrutura chamada de pente, que não é um pente de verdade, é uma estrutura que vem junto com a estrutura, né, para preparação mesmo do gel de eletroforese, com equipamento de eletroforese, tá bom? Mas que vai ter essa finalidade, formar esses pocinhos para a gente poder adicionar o material genético. Bom, depois que o gel está preparado, que a gente colocou os pocinhos, que está tudo certo, a gente vai posicionar esse gel sobre a cuba de eletroforese. Dentro da cuba de eletroforese, existem esses risquinhos aqui, ó, em vermelho, que são o quê? São fitas por onde passa a corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai gerar o campo eletromagnético, que a gente precisa para fazer a migração do DNA, tá? Colocamos lá o nosso gel de agarose, colocamos, em seguida a gente vai cobrir o gel de agarose com tampão todinho. Você vai falar, ué, mas e aí os pocinhos? Os pocinhos vão ficar recobertos por tampão. Já vem uma sacada aqui, ó. Depois que está o nosso gel posicionado, observem aqui, gel posicionado, essa estrutura cinza, recoberto por tampão, a gente vai adicionar a amostra nos pocinhos. Observem aqui, um pocinho, 2, 3, 4 pocinhos. Tá, mas e aí? Tem o tampão, vou adicionar minha amostra ali, a amostra de DNA vai flutuar em cima do tampão, vai misturar com o tampão, misturou a amostra, como é que eu vou fazer ela correr certinho dentro daqueles espaços que formam aquelas colunas bem bonitinhas na eletroforese? Como você vai fazer isso? Você vai misturar a sua amostra de DNA com uma substância que tem densidade maior do que a água. O que acontece quando a gente mistura alguma coisa com densidade maior do que a água na água? Foi estranho, né? Mas vocês entenderam, né? Pego que substância? Por exemplo, ali o glicerol. O glicerol tem densidade maior do que a água. Se eu colocar na água, o glicerol vai para o fundo da água. É isso que vai acontecer aqui nesse ensaio aqui. Então, a gente vai colocar a água, vai colocar a nossa amostra misturada com glicerol, que tem densidade, o tampão, perdão, né? Coloca o tampão, vai misturar a nossa amostra com glicerol, que tem densidade maior do que a água, e vai adicionar a amostra com glicerol no pocinho. E aí, por ter densidade maior do que a água, a nossa amostra misturada com glicerol vai ficar dentro do pocinho, sedimentada no fundo do pocinho. Tudo bem? Aqui do lado, sei que meu vídeo está em cima aqui, ó, mas aqui do lado tem uma imagem bem bonitinha aqui, real, né? Não uma ilustrativa, mas uma imagem real da adição da amostra de DNA com glicerol e com um marcador, que pode ser, por exemplo, o azul de bromofenol, no pocinho. E aí a amostra fica sedimentada lá, tá vendo? Ela não está se misturando com o tampão, tá? Tá, eu adicionei minha amostra lá de DNA, mas a minha amostra de DNA, vocês vão ver também futuramente, que o DNA ele é transparente, ele é branquinho. E o gel, ele também tem essa coloração. Então, como é que eu vou ver o DNA na eletroforese? A gente pode adicionar corantes, como por exemplo o azul de bromofenol, chilenocenol ou o amarelo G, tá? E aí isso permite a gente visualizar o DNA correndo, a gente chama, né? A corrida de eletroforese. Daí a gente consegue observar o DNA correndo o gel. Bom, adicionei as amostras, também vou ter que adicionar uma amostra controle. Essa amostra controle é chamada de ladder. O que é uma ladder? São fragmentos de DNA com tamanho e concentração conhecidos. É o que está escrito aqui, ó, tá? Permite o quê? Por comparação, a ladder, como a gente já sabe quais são os tamanhos de fragmentos de DNA que tem dentro da ladder, isso aqui também é uma amostra controle que é comprada de uma empresa. Isso vem em pó, a gente vai diluir isso, preparar para usar no nosso ensaio. Então, como a gente já sabe o tamanho dos fragmentos de DNA que tem dentro desse padrão, desse controle nosso, a gente vai correr
o gel de eletroforese, e as bandas que se formarem, a gente já sabe o tamanho dessas bandas. Isso vai permitir a gente comparar o tamanho do fragmento de DNA que eu consegui isolar da minha amostra, comparando com o controle. Tudo bem? Daqui a pouquinho vai aparecer mais exemplos e eu vou mostrar para vocês. Perdão. A LEDER, ela também permite a gente inferir a concentração de DNA que tem na nossa amostra. Por quê? Porque na LEDER que a gente compra, a gente já sabe o tamanho de fragmento de DNA e a concentração dos fragmentos de DNA que tem dentro daquela amostra. Então, conforme a intensidade da cor da banda que se forma no gel de agarose, a intensidade é o que? A cor, né? Então, aqui está muito mais branco nesse de 1000 aqui do que no de 8000, mais ou menos, né? Aqui não dá para ver muita diferença de concentração, tá bom? Mas assim, tem outras LEDERs que permitem a gente ver isso com mais nitidez, tá? Então, de acordo com a intensidade dessa banda, a gente sabe a concentração que tem ali, naquela amostra. E daí a gente faz uma regra de 3. Bom, se essa intensidade, a gente vai jogar isso no equipamento, um fotodocumentador que vai ler para a gente essa intensidade. Ele vai dizer para a gente, ó, a intensidade de absorvância, por exemplo, dessa banda aqui é de X. A intensidade de absorvância dessa banda do controle aqui é Y. Então, o que eu faço? Eu sei que a absorvância Y do meu controle é equivalente a uma concentração de 58 nanogramas por 10 microlitros da amostra. Então, a intensidade X da banda da minha amostra está relacionada com qual concentração de DNA. Beleza? Então, assim, a LEDER permite a gente inferir o tamanho da banda ou o tamanho daquele fragmento de DNA que eu separei e a concentração das amostras que eu estou analisando. Tudo bem? Corrida eletroforética, né? O que é isso? Então, a gente preparamos, colocamos a amostra, preparamos o gel, colocamos a amostra, colocamos a LEDER. Agora eu vou colocar o gel preparadinho, fechar, e vou colocar os eletrodos. E vou ligar isso na corrente elétrica. E aí isso vai gerar o campo magnético. Tá? Então, existem cálculos que podem ser realizados da voltagem que se deve aplicar sobre esse campo eletromagnético para fazer a migração do DNA. Mas isso muitas vezes já vem descrito no artigo científico que você vai usar como referência. Então, aí vai começar a migração do DNA. Então, olha lá, o DNA, como ele tem carga elétrica negativa em pH neutro, alcalino, ele vai migrar. Vai migrar para qual polo elétrico? Vai migrar para o polo elétrico positivo, que vai atrair o DNA. Tudo bem? Então, ó, quando submetido a um campo elétrico, o DNA migrará para o polo positivo. Por quê? Porque ele tem grupamentos fosfato nas suas extremidades. E esses grupamentos fosfato têm carga elétrica negativa. Tá? Então, isso torna a molécula com pH negativo. Tá? Então, a gente diz que o DNA vai migrar para o ânodo. Ânodo é o nome que se dá ao polo com carga positiva e que atrai moléculas aniônicas ou ânions que têm carga elétrica negativa. Tudo bem? Cátodo é o nome do polo com carga negativa e que vai atrair moléculas com carga positiva. Tudo bem? Então, ó, cuidado, porque isso às vezes confunde um pouco a nossa cabeça. Porque ânodo vem de ânions. Ânions são moléculas que têm carga elétrica negativa. Mas o ânodo é assim denominado porque ele atrai moléculas com carga negativa. Ele é positivo. O eletrodo é positivo e se chama ânodo. Repete aí umas 3 vezes essa parte do vídeo para vocês conseguirem memorizar isso daí, tá? Então, a gente tem cátions e ânions. Cátions são moléculas com carga positiva, ânions são moléculas com carga negativa. O eletrodo chamado de cátodo, ele vai atrair cátions. Logo, o eletrodo é negativo. Ânodo é o nome do eletrodo com carga elétrica positiva, porque ele vai atrair ânions. Por isso ele é chamado de ânodo, porque ele atrai ânions, mas ele tem carga elétrica
positiva. Ânions tem molécula, tem carga elétrica negativa, certo? Ânodo tem ânions tem carga elétrica negativa que vão ser atraídos para o eletrodo ânodo. Ânions têm carga elétrica negativa que vão ser atraídos para o eletrodo ânodo, que é chamado de ânodo, que tem carga elétrica positiva, tá bom? E aí vai ocorrer a separação eletroforética dos fragmentos de DNA. Então, ó, aqui essa figurinha está mostrando pra gente os pocinhos, onde eu adicionei o DNA, coloquei sobre uma corrente elétrica e eles vão migrar ao longo dessa corrente elétrica. Observem que essas flechinhas, aqui desse lado eu tenho o polo negativo, que é o cátodo, e aqui eu tenho o polo elétrico positivo, que é o ânodo. E essa flechinha está indicando para a gente o sentido de migração do DNA. Então, ele vai migrar do polo negativo para o polo positivo. E aqui, desse ladinho, eu estou mostrando o tamanho dessas moléculas de DNA. Por quê? As moléculas de DNA com tamanhos maiores vão parar de migrar no gel de eletroforese antes do que as moléculas fragmentadas, do que as moléculas menores de DNA, que vão migrar mais ao longo do DNA, vão passar com maior facilidade ao longo desses poros do gel de eletroforese. Tudo bem? Então, esse é o princípio da técnica. Fez a corrida, a gente vai fazer uma análise desse resultado. Como que a gente analisa? Então, e registra esses resultados. A análise ela pode ser feita através da marcação do DNA com brometo de etídio, por exemplo. Qual que é a função do brometo de etídio? Essa é uma das técnicas mais comuns. O brometo de etídio é essa molécula que está sendo mostrada aqui, e ela tem a capacidade de se intercalar entre as pontes de hidrogênio que se formam entre as fitas de DNA, tá? Então, ele vai ficar intercalado ali. E quando ele fica intercalado ali, ele fica preso entre essas moléculas. Aí, o brometo de etídio sobre luz ultravioleta, ele é excitado, ele emite cor. E essa cor pode ser, por exemplo, laranjada. Tá? Só que luz ultravioleta, ela é danosa, né, para as nossas células. Então, existe um equipamento especial, uma câmara especial, onde você coloca esse gel e ele brilha a luz ultravioleta, ele incide a luz ultravioleta sobre o gel e daí o brometo de etídio vai emitir luz, permitindo a gente visualizar a molécula de DNA no gel, tá bom? E daí? A intensidade da fluorescência, o quanto vai brilhar, observem aqui, dá pra gente perceber, olha a intensidade dessas duas moléculas aqui, dessas duas bandas de DNA, para essa outra banda de DNA aqui. A intensidade é muito mais intensa, nessa banda aqui, né? Então, isso diz pra gente que a concentração de DNA aqui é muito maior do que a concentração de DNA aqui. Faz sentido? Quanto mais DNA, mais brometo de etídio fica intercalado, mais intensa vai ser a luz emitida por essa banda. Tudo bem? Então, permite a gente fazer essas comparações. Podem ser utilizados outros marcadores que não necessitam da luz ultravioleta, como o azul de metileno. Só que o azul de metileno ele é pouco sensível e ele não fica um gel bonito, que nem fica esse com brometo de etídio. Mas, né, a gente usa esse lá na nossa aula prática, tá? Também tem o CyberSafe, que também é comercial, né, é uma marca comercial, mas que permite a gente fazer visualização do DNA na coloração azul. Então, aqui tem a Invitrogen, produtora do CyberSafe, que é marcador de DNA para gel de eletroforese, tá bom? Aí a gente vai fazer o registro desses resultados através de um equipamento que é chamado de fotodocumentador. O que esse fotodocumentador faz? Ele vai fazer uma foto do gel de agarose para a gente. E dependendo daí dos aplicativos instalados nesse fotodocumentador, vai ser possível a gente já quantificar o DNA que está em cada uma dessas bandas. Daí depende do que está instalado dentro desse fotodocumentador. Mas é ele, então, que tira essa fotografia do gel de eletroforese que a gente vai registrar, imprimir e carregar isso de um lado para o outro para fazer as análises que a gente necessita fazer. Tá? Então, o fotodocumentador faz essa comparação de bandas entre as diferentes amostras
e pode fazer já a quantificação também do DNA pela intensidade luminosa da banda. O gel de agarose ele também permite que a gente faça a coleta de bandas do gel de eletroforese. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, eu estou a fim de isolar um fragmento de DNA que contém determinado gene. A gente vai ver ainda que eu posso utilizar no gel de eletroforese marcadores do tipo primer, que fazem a função de primer. O que são esses primers? Vocês sabem a função de primer lá da replicação de DNA, né? Então, o primer ele se alinha em determinadas regiões específicas do DNA e permite a gente reconhecer aquele fragmento de DNA. Esses primers, algumas vezes, eles podem vir marcadas com moléculas fluorescentes. E isso, quando a gente joga luz fluorescente em cima dele, quando a gente joga a luz em cima dele, ele incide, ele excita e emite essa luminosidade fluorescente que permite a gente visualizar. Então, por exemplo, estou a fim de identificar determinado gene. Eu jogo o primer específico para aquele gene junto na minha amostra. Esses primers vão se alinhar com as sequências de DNA específicas e vão marcar essa região do DNA. E daí, quando eu passar no meu fotodocumentador ou quando eu colocar esse gel de eletroforese sobre a luz fluorescente, ele vai emitir a luz e vai marcar para mim exatamente aonde está aquele gene que eu preciso extrair da amostra. E aí eu faço a coleta desse material da mesma forma que essa imagem está mostrando para a gente. Então é interessante também, dependendo do tipo de ensaio que for realizar. Bom, quais são os fatores que influenciam a migração do DNA ao longo do gel de eletroforese? O tamanho do DNA, claro, a gente já veio comentando a respeito disso, né? Além disso, a conformação do DNA. Então, se eu tenho um DNA solto, filamentar, né? Como está mostrando aqui DNA relaxado nessa figura, se eu tenho o DNA nesse formato, ele vai migrar de uma forma mais eficiente do que se eu tiver o meu DNA, por exemplo, no formato de um cromossomo. O cromossomo ele não é muito mais denso, ele vai migrar, ele tem um peso molecular maior. Logo, ele vai migrar com uma dificuldade maior. Tudo bem? Aqui do lado, então, está mostrando justamente isso, ó. Então, a gente tem DNA relaxado, aqui em cima, e aqui embaixo a gente tem DNA altamente supertorcido. O DNA altamente supertorcido, ele é uma estrutura menor, então acaba que ele passa pelos poros com mais facilidade. Agora o DNA relaxado, ele é uma molécula longa de DNA, então acaba que para ele passar completamente através dos poros, ele tem mais dificuldade, então ele acaba ficando em estações, né, superiores no meu gel de eletroforese. Tudo bem? Concentração do gel de agarose, aquilo que eu falei para vocês lá no início. Quanto maior a concentração de agarose eu colocar no gel, menor serão os poros que vão se formar no gel. Então, acaba que o DNA migra com mais dificuldade, tá? Presença de brometo de etídio no gel. Por quê? Porque ele altera a conformação e a velocidade de migração do DNA, então ele interfere também no DNA. Lembrando que brometo de etídio é o quê? Aquela molécula que vai se intercalar no DNA para permitir a gente visualizar o DNA quando a gente jogar ele na luz fluorescente, né? Então, se eu tenho gel com brometo de etídio, a função é justamente que ele marque o DNA, só que ele dificulta um pouco a migração. Voltagem e força iônica do tampão que eu estou usando para fazer a eletroforese, né? Quanto mais intensa a voltagem, o campo elétrico que eu colocar na minha amostra, mais rápida vai ser a migração. Só que eu tenho um problema com isso também. Eu posso migrar, eu posso perder qualidade na separação dos DNAs com diferentes tamanhos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a voltagem. E a força iônica do tampão. A força iônica é a quantidade de íons que eu tenho ali no tampão. A quantidade de íons pode estar ligada a um superaquecimento. Se você tem muitos íons, você pode superaquecer a amostra, porque esses íons eles vão reagir com o campo eletromagnético, agitando as moléculas que compõem a água e que compõem o gel, e isso vai fazer uma decomposição do gel, tá? E aí eu vou perder a minha amostra. Então, assim, claro, tudo isso já está descrito, já está padronizado para determinado tipo de ensaio que você for realizar, tá?
Mas aí são fatores que vão influenciar, sim, que estão descritos na literatura como fatores que devem ser considerados no momento da preparação de um gel de eletroforese. Tudo bem, gente? Então, nessa aula a gente falou sobre eletroforese, nós falamos sobre algumas aplicações, sobre como é preparada o equipamento, os utensílios, os componentes de um ensaio de eletroforese e como o ensaio de eletroforese funciona, né? Por que que o DNA migra, o que é necessário para fazer a migração do DNA, quais são os fatores que vão influenciar no preparo e no desenvolvimento aí do ensaio de eletroforese. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e participem lá do fórum, estou ali para conversar com vocês, tá bom? Até mais então.